Alguma vez você já sentiu que sua vida carece de uma direção clara? Talvez você tenha chegado a um ponto em que olha para trás e se pergunta o que realmente deu fruto de todos os seus esforços. Talvez existam momentos em que você se sente apenas sobrevivendo, indo de um dia para o outro, sem aquele sentido profundo de propósito ou plenitude que seu coração anseia. Ou talvez você tenha percebido que algumas áreas da sua vida parecem secas, sem vida, como um jardim que um dia floresceu, mas que agora só mostra terra árida. Se alguma vez você se perguntou qual é o segredo de uma vida verdadeiramente frutífera, se você anseia por aquela sensação de estar exatamente onde deve estar, fazendo exatamente o que você foi criada para fazer, então esta noite é para você. Porque vamos explorar juntas uma verdade antiga, mas profundamente transformadora. Uma verdade que guiou gerações sobre como viver uma vida que não apenas sobrevive, mas floresce de maneiras que vão além do que poderíamos imaginar. O Salmo 1 começa com uma palavra que muda toda a nossa perspectiva. Bem-aventurado, feliz, abençoado. É uma palavra que fala de uma felicidade profunda, de um bem-estar que não depende de circunstâncias externas, de uma satisfação que vem de estar alinhada com o propósito para o qual você foi criada. E essa bem-aventurança, essa bênção profunda, não é algo reservado para poucos privilegiados. Não é o resultado da sorte ou de nascer nas circunstâncias corretas. É fruto de decisões específicas, de um caminho escolhido conscientemente, de uma maneira de viver que podemos adotar independentemente da nossa idade, história ou situação atual. Bem-aventurado o homem que não andou no conselho dos maus. Repare nesse primeiro verbo, andou. Fala de movimento, de direção, de um caminho que estamos percorrendo. Todos estamos andando por algum caminho na vida. A questão não é se estamos caminhando, mas para onde estamos indo e quem está influenciando a direção que tomamos. O salmista nos diz que a primeira característica de uma pessoa abençoada é que ela não caminha segundo o conselho daqueles que rejeitam a Deus ou seus caminhos. Isso não significa viver isolada do mundo ou julgar as pessoas. Significa ser cuidadosa sobre de quem você recebe orientação para decisões importantes da sua vida. Pense nisso. De quem você ouve quando enfrenta uma decisão difícil? Quem tem seu ouvido quando você precisa de conselho sobre seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seu futuro? As vozes que permitimos nos influenciar moldam a direção de nossas vidas de maneiras mais profundas do que muitas vezes reconhecemos. Na nossa cultura moderna, somos constantemente bombardeadas com conselhos. Há vozes na televisão, nas redes sociais, em livros, em podcasts, todas competindo pela nossa atenção, todas oferecendo sua versão de como devemos viver, o que devemos valorizar, o que devemos perseguir. E muitos desses conselhos, embora possam parecer sábios ou razoáveis na superfície, não estão enraizados na verdade de Deus. Podem prometer felicidade, mas conduzir ao vazio. Podem oferecer liberdade, mas levar à escravidão. Podem pintar um quadro atraente da vida, que no fim deixa nossas almas famintas e sedentas. A pessoa bem-aventurada é seletiva sobre as vozes que permite moldar sua vida. Não porque seja arrogante ou se ache superior, mas porque entende que nem todos os conselhos levam a um bom destino. Existem caminhos que parecem corretos no início, mas que no fim levam a lugares onde nunca quisemos chegar. E a sabedoria está em discernir, em se perguntar não apenas se um conselho soa bem, mas se está alinhado com a verdade eterna de Deus. Nem esteve no caminho dos pecadores. Aqui o verbo muda. Já não é andar, é estar. É uma palavra que sugere parar, permanecer em um lugar, estabelecer-se. E o salmista nos diz que a pessoa bem-aventurada não permanece no caminho daqueles que vivem afastados de Deus. Não é apenas que ela não caminha nessa direção, mas que não fica lá.
não se estabelece nesse lugar, não faz dele seu ponto de residência. Há uma progressão sutil, mas importante nesses versículos. Primeiro é andar, depois estar, e finalmente, como veremos, sentar-se. É como um gradiente que leva de simplesmente passar por um lugar a estabelecer sua morada permanente ali. E o Salmo 1 nos adverte sobre essa progressão, porque é assim que funciona na vida real, certo? Raramente tomamos grandes decisões que nos afastam completamente de Deus de uma só vez. Mais frequentemente, é um processo gradual. Primeiro, apenas passamos por um lugar. Depois, paramos ali um pouco mais de tempo. E, eventualmente, se não tivermos cuidado, nos encontramos estabelecidas em um lugar onde nunca pretendemos estar. Talvez você conheça essa experiência. Talvez tenha havido um tempo em sua vida em que começou a comprometer seus valores aos poucos. Não foi uma grande queda dramática, mas pequenos passos, pequenas concessões, pequenas justificativas. E antes que você perceba, está em um lugar muito diferente de onde começou, perguntando-se como chegou ali. Essa é a natureza do afastamento gradual. É sutil, é enganosa, e é por isso que precisamos estar atentas, conscientes dos pequenos passos que podem nos afastar do caminho da bênção. Nem em cadeira de escarnecedores se sentou. Aqui chegamos à terceira etapa dessa progressão. Sentar-se. É a imagem de se estabelecer completamente, de estar em casa, de encontrar conforto e descanso em um lugar. E o lugar de que fala o salmista é a cadeira dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, de sua palavra, de seus caminhos, daqueles que o seguem. Os escarnecedores não são apenas pessoas que não creem, são aqueles que ativamente zombam, ridicularizam e tratam com desprezo as coisas de Deus. E o salmista nos diz que a pessoa bem-aventurada não se senta com eles, não faz do cinismo deles seu lar, não adota sua atitude zombeteira como sua própria perspectiva, não encontra descanso em um lugar onde Deus é tratado com desprezo. Vivemos em uma época em que o cinismo frequentemente se disfarça de sofisticação, onde zombar da fé é apresentado como iluminação, onde rejeitar a Deus é visto como sinal de pensamento crítico. E a pressão para se conformar, rir com as zombarias, adotar esse cinismo como proteção para não parecer ingênua ou simplória, pode ser intensa, especialmente se você frequenta certos ambientes ou círculos sociais. Mas a pessoa bem-aventurada, embora viva no mundo, embora interaja com pessoas de todas as crenças e perspectivas, não faz do ceticismo seu lar. Mantém um coração que se maravilha diante de Deus. Preserva uma postura de reverência diante do sagrado. Recusa permitir que o cinismo dos outros endureça sua capacidade de adorar, confiar e crer. Agora, é importante notar algo. O Salmo 1 começa nos dizendo o que a pessoa abençoada não faz. Não anda segundo certos conselhos, não se estabelece em certos caminhos, não se senta em certos lugares. Mas a bênção não se define apenas por evitar coisas negativas. Não é apenas uma lista do que não devemos fazer, porque você poderia evitar tudo de ruim e ainda assim ter uma vida vazia. A verdadeira bênção vem não apenas de se afastar do que nos prejudica, mas de se aproximar do que nos dá vida. Antes, na lei do Senhor, está o seu deleite. Aqui está o coração da questão. A pessoa bem-aventurada não apenas evita caminhos prejudiciais, mas encontra sua alegria, sua satisfação, seu deleite em algo específico, a palavra de Deus. E note que não diz que a lei do Senhor é seu dever ou obrigação. Diz que é seu deleite. É algo que ela aprecia, deseja, que lhe traz alegria. Esta é uma distinção crucial. Muitas pessoas veem a Bíblia como um livro de regras, uma lista de obrigações, algo que devem ler porque é correto, mas que não lhes traz verdadeiro prazer. Mas o salmista está descrevendo algo completamente diferente. Está falando de uma relação com a palavra de Deus que é genuinamente prazerosa,
que realmente satisfaz, que traz verdadeiro deleite ao coração. E talvez você se pergunte: como chego a esse lugar? Como a Bíblia passa de algo que sei que devo ler para algo que realmente desejo ler? A resposta está, em parte, na descoberta. Quando você começa a ler as Escrituras não como um dever religioso, mas como um lugar onde encontra Deus, onde ouve sua voz, onde descobre verdades sobre si mesma e sobre a vida, algo muda. A palavra começa a ganhar vida. Deixa de ser apenas texto em uma página e se torna alimento para sua alma, luz para seu caminho, consolo para seu coração. Pense assim: se alguém que você ama profundamente lhe escrevesse uma carta, você a leria por obrigação ou com verdadeiro interesse no que essa pessoa tem a dizer? Você se deleitaria em suas palavras porque vem de alguém que importa para você. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. É sua forma de falar com você, de se revelar a você, de guiar você. E quando você começa a vê-la assim, como comunicação pessoal do Deus que te ama, sua atitude em relação a ela se transforma naturalmente. E nela, medita dia e noite. Aqui o salmista aprofunda o que significa realmente ter deleite na palavra de Deus. Não é apenas lê-la ocasionalmente, é meditar nela dia e noite. É carregá-la com você ao longo de seus dias, pensando nela, refletindo sobre ela, permitindo que molde como você vê tudo ao redor. A palavra meditar aqui é rica em significado. No original, sugere algo como murmurar ou sussurrar para si mesma. É a imagem de alguém que repete algo várias vezes, não mecanicamente, mas contemplativamente, mastigando as palavras como se mastiga um alimento para extrair todo o sabor e nutrição. É pensar profundamente, considerar sob diferentes ângulos, permitir que as verdades penetrem além da superfície da mente até as profundezas do coração. Dia e noite não significa que você está lendo a Bíblia a cada minuto do dia. Significa que as verdades da palavra de Deus estão com você ao longo do dia, influenciando como você vê situações, como responde aos desafios, como toma decisões. É como ter uma música na cabeça, mas em vez de uma melodia, são as verdades de Deus que ressoam em sua mente e coração. Imagine começar seu dia com um versículo, uma promessa de Deus, e ao longo do dia, quando enfrenta uma situação difícil no trabalho, esse versículo volta à sua mente. Quando se sente ansiosa, essa promessa lhe traz paz. Quando precisa tomar uma decisão, essa verdade lhe dá clareza. Isso é meditar dia e noite. É permitir que a palavra de Deus esteja tão integrada à sua vida que se torne seu ponto de referência constante. O salmista, então, nos dá uma imagem linda de como é uma vida vivida dessa forma. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é um arbusto, não é uma planta temporária, é uma árvore, algo com raízes profundas, estável, destinado a durar. E não é uma árvore em qualquer lugar, é plantada junto a ribeiros de águas. A localização é tudo para uma árvore. Uma árvore no deserto lutará para sobreviver. Uma árvore sem acesso à água murchará. Mas uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, com acesso constante à fonte de vida, prosperará. E é isso que o salmista está dizendo sobre a pessoa que se deleita na palavra de Deus e medita nela. Essa pessoa é como uma árvore que sempre tem acesso ao que precisa para viver e crescer. As correntes de águas representam a presença constante de Deus, sua provisão que nunca falha, sua graça que sempre flui. E quando sua vida está enraizada em sua palavra, quando você se nutre constantemente de sua verdade, você tem acesso a uma fonte de vida que nunca seca. Não depende apenas de suas forças, não está limitada aos seus recursos. Você tem conexão com algo infinitamente maior, mais profundo, mais poderoso, que dá seu fruto a seu tempo. Note que a árvore dá fruto. Não é estéril, não é apenas bonita de se ver, mas sem produzir nada.
é frutífera, produz algo de valor, algo que nutre outros, algo que cumpre o propósito para o qual foi criada. E isso também é verdadeiro para a pessoa que vive enraizada na palavra de Deus. Sua vida produz fruto, não apenas para seu benefício, mas para a bênção de outros. O fruto pode assumir muitas formas. A forma como trata as pessoas com bondade genuína, a paciência que demonstra em situações difíceis, a sabedoria que compartilha quando outros pedem conselho, a alegria que irradia mesmo em meio a dificuldades, a paz que outros sentem em sua presença, a forma como sua vida aponta para Deus apenas pelo modo como você vive. E note também, a seu tempo, há uma estação para o fruto. As árvores não frutificam o ano todo. Há tempos de florescimento, tempos de crescimento, tempos de amadurecimento e depois, tempos de colheita. E o mesmo é verdade em nossas vidas. Há estações. E a pessoa sábia entende que nem toda estação é de colheita visível. Às vezes estamos na estação de criar raízes profundas. Às vezes na estação de crescimento silencioso. Às vezes na estação de florescimento. E então vem a estação do fruto. A tentação pode ser desanimar-se se não vemos fruto imediato. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, esperando resultados rápidos. Mas o crescimento real, profundo, leva tempo. Um carvalho não cresce da noite para o dia. E uma vida profundamente enraizada em Deus também não se desenvolve instantaneamente. Requer tempo, constância e paciência. Mas quando o fruto vem, vem em abundância e com qualidade que vale toda a espera. E sua folha não murchará. Esta é uma promessa linda. Mesmo em estações em que não há fruto visível, a árvore mantém sua vitalidade. Suas folhas permanecem verdes, não se murcha, não seca, não perde a vida, porque suas raízes continuam alcançando a água, conectadas à fonte, recebendo o que precisam para permanecer vivas e saudáveis. Haverá estações em sua vida em que pode parecer que não está conseguindo muito, quando o fruto não é visível, quando você se pergunta se está fazendo diferença. Mas se suas raízes estiverem profundas em Deus, se continuar se nutrindo de sua palavra, mantendo conexão com Ele, você não murchará. Manterá sua vitalidade espiritual. Suas folhas permanecerão verdes. E mesmo que outros ainda não vejam o fruto, Deus vê as raízes profundas que o estão preparando. E tudo o que fizer prosperará. Esta é a promessa culminante. Não algumas coisas, não apenas as grandes. Tudo o que fizer a pessoa que vive dessa maneira, prosperará. É importante entender o que significa prosperar no sentido bíblico. Não significa necessariamente que tudo será fácil ou que nunca enfrentará dificuldades. Não é garantia de riqueza material ou ausência de problemas. Prosperar no sentido bíblico significa que sua vida cumprirá seu propósito. Significa que o que você fizer terá significado, valor, fruto duradouro. Significa que sua vida não será desperdiçada, que seus esforços não serão em vão, que o que construir terá fundamento sólido, que o que investir renderá retornos eternos, que sua vida contará para algo maior do que você mesma. Pense na diferença entre duas vidas. Uma pessoa pode trabalhar arduamente, alcançar muito segundo padrões mundanos, acumular posses, ganhar reconhecimento, mas no fim da vida se perguntar se algo disso realmente importou. Outra pessoa pode não ter tanto segundo medidas externas, mas vive enraizada em Deus, e sua vida produz fruto que alimenta outros, toca gerações, deixa legado de fé e amor que continua muito depois de sua partida. Qual vida realmente prosperou? A segunda, sem dúvida. Esta é a promessa para a pessoa que faz da palavra de Deus seu deleite, que medita nela dia e noite, que vive enraizada junto às correntes de águas da presença de Deus. Sua vida prosperará nas formas que realmente importam, não necessariamente segundo medidas superficiais do mundo, mas segundo medidas eternas do céu.
O salmista então contrasta essa imagem com outra muito diferente. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Enquanto a árvore é estável, enraizada, frutífera, a palha é leve, sem substância, levada por qualquer vento que sopra. Não tem raízes, não tem peso, não tem permanência. Está aqui em um momento e desaparece no próximo, sem deixar rastro. Esta é a imagem de uma vida vivida sem fundamento em Deus. Pode parecer que vai bem por um tempo. Pode haver momentos de aparente sucesso, mas não há profundidade, não há raízes. E quando vêm os ventos, as pressões, as provas da vida, não há nada que a sustente. É levada, incapaz de resistir, sem âncora para mantê-la estável. A diferença não é necessariamente óbvia externamente, especialmente em tempos de calmaria. Um monte de palha pode parecer tão impressionante quanto uma árvore quando não há vento soprando. Mas quando vem a tempestade, quando chega a prova, a diferença torna-se dramaticamente clara. A árvore permanece firme, a palha é dispersa sem deixar rastro. E todos enfrentamos tempestades na vida. Todos experimentamos ventos que testam nosso fundamento. A questão não é se virão provas, mas o que nos sustentará quando chegarem. Seremos como a árvore, enraizados profundamente no que não muda, ou como a palha, sem raízes, à mercê de qualquer vento que sopra. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista está olhando além desta vida para as consequências eternas de como vivemos. Está dizendo que há uma realidade além do que vemos agora, um dia de juízo, uma prestação de contas. E nesse dia, as diferenças entre esses dois caminhos de vida se manifestarão completamente. Isso não é para nos assustar, mas para nos dar perspectiva. As decisões que tomamos sobre como viver têm consequências não apenas para o presente, mas para a eternidade. Os caminhos que escolhemos nos levam a destinos muito diferentes. E a sabedoria está em levantar nossa visão além do presente imediato, considerando não apenas como algo parece agora, mas para onde nos está conduzindo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo termina com esta afirmação poderosa: Deus conhece o caminho daqueles que vivem enraizados nele. Conhece não apenas como informação sobre eles, mas em sentido de relação íntima, cuidado pessoal, envolvimento amoroso. Ele está atento a seus passos, guia seu caminho, cuida de sua jornada. Há uma segurança profunda nisso. Você não está navegando pela vida sozinha. Não precisa decifrar tudo por conta própria. O Senhor conhece seu caminho. Ele vê para onde você vai. Está envolvido em sua jornada. E quando sua vida está enraizada nele, você pode confiar que, mesmo quando o caminho é confuso para você, não é para ele. Mesmo quando você não consegue ver o próximo passo claramente, ele consegue. E ele guiará você. Em contraste, o caminho daqueles que rejeitam a Deus, que vivem sem raízes nele, eventualmente perecerá. Pode parecer que conduza a algum lugar por um tempo, mas no fim, não leva a nenhum lugar de valor duradouro. É um caminho que parece ter direção, mas que finalmente se revela um beco sem saída. Então, o que fazer com tudo isso? Como viver essas verdades do Salmo 1 no dia a dia? Comece sendo intencional sobre as vozes que você permite influenciar você. Em um mundo cheio de conselhos contraditórios, seja seletiva. Não aceite tudo que ouve sem filtro. Leve tudo a Deus. Compare tudo com sua palavra. Peça sabedoria para discernir quais vozes falam a verdade e quais, embora convincentes, a levariam por caminhos que você não deseja percorrer. Esteja consciente da progressão gradual. Preste atenção aos pequenos passos, pequenas concessões, pequenas justificativas, porque os grandes afastamentos de Deus raramente acontecem de uma só vez. São o resultado de muitos pequenos passos na direção errada.
E a sabedoria está em reconhecer esses pequenos passos cedo, antes que você se encontre estabelecida em um lugar onde nunca pretendia estar. Cultive o deleite na palavra de Deus. Se atualmente ler a Bíblia lhe parece mais um dever do que um prazer, tudo bem. Comece de onde está, mas peça a Deus que mude seu coração, que lhe dê fome de sua palavra, que lhe mostre as riquezas ali para descobrir. Leia não para cumprir uma tarefa, mas para encontrar-se com Ele. Leia com abertura, curiosidade e expectativa de que Ele lhe falará através das páginas. Pratique a meditação. Pegue um versículo, uma verdade, e carregue-o com você ao longo do dia. Pense nele em diferentes momentos. Considere-o de diferentes ângulos. Permita que molde como você responde às situações que enfrenta. Deixe que seja a lente através da qual vê sua vida. Esta prática de meditar dia e noite transforma como você experiencia cada dia. Confie no processo de crescimento. Entenda que tornar-se uma árvore profundamente enraizada não acontece da noite para o dia. Requer tempo, constância, paciência. Haverá estações em que você não verá muito fruto visível, e tudo bem. O que importa é continuar mantendo suas raízes no lugar certo, continuar nutrindo-se da fonte correta, continuar crescendo mesmo quando esse crescimento é invisível para outros. Mantenha a perspectiva eterna. Não meça sua vida apenas por padrões temporários. Pergunte a si mesma não apenas se algo a faz feliz agora, mas para onde isso a está conduzindo. Não avalie seu sucesso apenas por medidas externas, mas se está cumprindo o propósito para o qual Deus a criou. Mantenha o olhar no que realmente importa, não apenas para hoje, mas para a eternidade, e descanse na promessa de que Deus conhece o seu caminho. Quando você está confusa, quando não tem certeza do próximo passo, quando o futuro parece incerto, lembre-se de que o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele vê o que você não pode ver. Ele entende o que você não compreende. E você pode confiar que, enquanto mantiver sua vida enraizada nele, enquanto continuar a se deleitar em sua palavra, enquanto continuar a buscá-lo, ele a guiará fielmente. Esta noite, enquanto o fogo arde suavemente, enquanto a quietude a envolve, permita que essas verdades penetrem profundamente em seu coração. Você não foi destinada a ser como o feno, leve e sem rumo, arrastada por todo o vento. Você foi criada para ser como a árvore, profundamente enraizada, constantemente nutrida, abundantemente frutífera, permanentemente estável. E a diferença entre esses dois destinos não está além do seu alcance. Não exige circunstâncias especiais ou habilidades extraordinárias. Exige apenas decisões. A decisão de ser cuidadosa sobre quais vozes você permite que influenciem você. A decisão de fazer da palavra de Deus seu deleite, e não apenas seu dever. A decisão de meditar em sua verdade, dia e noite. A decisão de manter suas raízes profundas nele, independentemente da estação que você esteja atravessando. Essas decisões, tomadas dia após dia e acumuladas com o tempo, transformam uma vida. Elas a plantam junto a córregos de água. Elas a enraizam no que não muda. Elas a estabelecem sobre um fundamento capaz de suportar qualquer tempestade. E o fruto que resulta, o fruto que sua vida produz quando você vive dessa maneira, é um fruto que permanece, um fruto que nutre os outros, um fruto que traz glória a Deus. Respire profundamente. Imagine-se como aquela árvore plantada junto a córregos de água. Suas raízes se estendem profundamente no solo, alcançando a água que flui constantemente. Não importa quão seco esteja o ambiente ao seu redor, suas raízes têm acesso a uma fonte que nunca falha. Não importa quão quente seja o dia, suas folhas permanecem verdes, porque você está conectada a algo mais profundo do que as circunstâncias superficiais. Seus galhos se estendem amplamente,
oferecendo sombra aos outros, um lugar de descanso, um refúgio do calor. Seu fruto pendura-se de seus galhos, não apenas para seu próprio consumo, mas para alimentar aqueles que passam. Sua própria presença é uma bênção para o ambiente, um ponto de referência de vida em meio a lugares secos. Você é estável. Quando vêm as tempestades, você se inclina, mas não se quebra. Quando sopram os ventos, você balança, mas suas raízes a mantêm firme. Quando chegam as secas, você não murcha, porque sua fonte não depende das chuvas temporárias, mas do rio que flui constantemente por baixo. Esta é a vida a qual Deus a chama. Não uma vida de perfeição sem lutas, mas uma vida enraizada no que a sustenta através de cada dificuldade. Não uma vida sem estações difíceis, mas uma vida com raízes profundas o suficiente para encontrar água mesmo nas épocas mais secas. Não uma vida sem desafios, mas uma vida com um fundamento suficientemente sólido para permanecer firme através de cada desafio. E essa vida está disponível para você. Não é para poucos especiais ou super espirituais. É para qualquer pessoa que escolha o caminho descrito no Salmo 1. Para qualquer pessoa que decida fazer da palavra de Deus seu deleite e meditar nela dia e noite. Para qualquer pessoa que plante sua vida junto aos córregos de água da presença de Deus. Portanto, esta noite, enquanto você se prepara para descansar, enquanto permite que a paz deste momento a preencha, faça esta decisão. Decida ser intencional sobre as vozes que você ouve. Decida cultivar o deleite na palavra de Deus. Decida praticar a meditação em sua verdade. Decida plantar sua vida junto a seus córregos de água. E então observe com o tempo como ele a transforma naquela árvore frutífera que você sempre foi destinada a ser. Amanhã trará suas próprias decisões, seus próprios desafios, suas próprias oportunidades. Mas você não precisa enfrentá-los de um lugar de instabilidade ou falta de direção. Você pode enfrentá-los a partir de um lugar enraizado, nutrido, conectado à fonte de toda vida e sabedoria. E a partir desse lugar, tudo o que você fizer, cada decisão que tomar, cada relacionamento que cultivar, cada trabalho que realizar, cada desafio que enfrentar, prosperará nas formas que realmente importam, porque o Senhor conhece o seu caminho. Ele vê sua jornada. Ele está envolvido em cada passo. E quando sua vida está plantada nele, você pode confiar que ele a levará exatamente para onde você precisa estar, a formará exatamente em quem você precisa ser e usará sua vida para produzir exatamente o fruto que ele projetou que você produzisse. Há algo profundamente libertador em entender que você não precisa ser o feno que o vento arrasta sem rumo. Você não precisa viver à mercê de cada opinião mutável, cada tendência passageira, cada vento de doutrina que sopra. Você não precisa se sentir perdida, sem âncora, sem direção. Você pode ser aquela árvore, profundamente enraizada, claramente estabelecida, firmemente plantada no que não muda. E a beleza de ser aquela árvore é que sua estabilidade não depende de suas próprias forças. Você não está tentando se manter firme apenas com esforço de vontade. Não está lutando para sobreviver com recursos limitados. Você está conectada a uma fonte infinita. A água flui constantemente. O suprimento nunca se esgota. A nutrição está sempre disponível. Tudo o que você precisa fazer é manter suas raízes no lugar certo, e a vida fluirá naturalmente. Isso muda a forma como enfrentamos cada dia. Quando você sabe que está conectada a uma fonte inesgotável, quando confia que suas raízes estão alcançando água viva, não enfrenta o dia ansiosa se perguntando se terá o suficiente. Você não acorda com medo de que este será o dia em que finalmente irá murchar. Você não vive com aquela sensação constante de escassez, de mal conseguir continuar. Em vez disso, você pode acordar com expectativa. Que fruto se formará hoje?
Como posso ser uma bênção para os outros? Que nova forma tomará meu crescimento? Como minhas raízes se aprofundarão ainda mais? Há uma confiança tranquila que vem de saber que você está plantada no lugar certo, conectada à fonte correta, crescendo conforme o design certo. E nos dias difíceis, quando as circunstâncias são desafiadoras, quando as pressões são intensas, quando você se sente cansada ou desanimada, pode lembrar: sou como uma árvore plantada junto a córregos de água. Minhas folhas não cairão, minha vitalidade não murchará, porque minha vida não depende das circunstâncias temporárias ao meu redor, mas da conexão eterna que tenho com Deus. Essa imagem da árvore também nos ensina algo sobre a comunidade. Uma árvore não existe isolada. Ela faz parte de um ecossistema maior. Proporciona sombra aos outros. Suas raízes ajudam a manter o solo no lugar. Seu fruto alimenta outros. Sua presença contribui para a saúde de todo o ambiente. E o mesmo é verdadeiro para nós quando vivemos enraizadas em Deus. Não fomos destinadas a viver vidas isoladas, focadas apenas no nosso próprio crescimento, preocupadas apenas com nosso próprio bem-estar. Quando somos árvores saudáveis, plantadas junto a córregos de água, naturalmente abençoamos os outros. Nossa estabilidade oferece um ponto de referência para aqueles que estão lutando. Nosso fruto nutre aqueles que têm fome. Nossa sombra oferece descanso àqueles que estão cansados. Pense nas mulheres em sua vida que foram como árvores para você. Talvez sua mãe ou avó, firmemente enraizadas em sua fé, oferecendo sombra e refúgio quando você era jovem. Talvez uma mentora ou amiga, cuja vida frutífera a inspirou e a nutriu. Talvez alguém em sua igreja, cuja presença constante e estável tem sido uma âncora para você em tempos de tempestade. E agora considere: como você pode ser esse tipo de árvore para os outros? Você não precisa esperar até ser perfeita ou ter tudo resolvido. Enquanto suas raízes estiverem no lugar certo, enquanto você estiver crescendo, enquanto estiver conectada à fonte, você já é capaz de abençoar os outros. O fruto virá em seu tempo. A sombra virá naturalmente. A estabilidade será evidente sem que você precise anunciá-la. Há uma generosidade inerente em uma árvore saudável. Ela não retém seu fruto, não esconde sua sombra, não guarda celosamente sua beleza. Ela simplesmente dá, porque essa é sua natureza quando está plantada no lugar certo e conectada à fonte correta. E quando nossas vidas estão enraizadas em Deus, quando nos nutrimos de sua palavra, quando meditamos em sua verdade dia e noite, descobrimos que também nos tornamos naturalmente generosas. Não por obrigação ou culpa, mas porque é o fruto natural de uma vida conectada à fonte de todo amor e generosidade. O Salmo 1 também nos ensina sobre a importância do tempo. A árvore dá seu fruto no tempo certo, não antes, não de acordo com nosso calendário apressado, mas no tempo correto, o tempo de Deus, o tempo que é perfeito para o que Ele está fazendo. E isso exige paciência de nossa parte, confiança de que o tempo de Deus é sempre o melhor, mesmo quando não entendemos por que estamos esperando. Talvez você esteja em uma estação agora onde não vê muito fruto. Talvez se pergunte se algo que você está fazendo faz alguma diferença. Talvez olhe para os outros e pareça que suas vidas estão produzindo resultados óbvios, enquanto a sua parece silenciosa, sem drama, sem evidência visível de impacto. Se esse é o seu caso, quero lembrá-la de que a maior árvore na floresta passou muitos anos crescendo sem que ninguém percebesse. Suas raízes se estendiam profundamente. Seu tronco se fortalecia lentamente. Sua estrutura interna se desenvolvia silenciosamente. E todo esse tempo, embora ninguém estivesse prestando atenção, ela estava se preparando para se tornar a árvore imponente que eventualmente seria. Sua estação atual, embora possa parecer sem fruto, não é tempo desperdiçado.
Se suas raízes estão crescendo mais profundamente, se seu caráter está se fortalecendo, se sua conexão com Deus está se aprofundando, então você está crescendo das maneiras mais importantes, mesmo que ninguém mais possa ver ainda. E quando chegar o momento certo, quando for a estação apropriada, o fruto virá. E será fruto que permanece, fruto de qualidade, fruto que vale a espera. Confie no processo, confie no jardineiro divino que sabe exatamente quando é o momento de cada etapa de crescimento. Confie que ele não está desperdiçando seu tempo, que cada estação tem seu propósito, que mesmo as estações que parecem estéreis estão preparando algo belo que virá. E enquanto você espera, enquanto cresce, enquanto suas raízes se aprofundam, mantenha seu foco no essencial. Deleite-se na palavra de Deus, não como mais uma tarefa em sua lista de afazeres, não como um dever religioso a cumprir, mas como o alimento que sua alma precisa, como a água que seu espírito anseia, como a luz que sua mente requer. Há tantas coisas competindo por sua atenção a cada dia, tantas vozes chamando seu nome, tantas urgências que parecem demandar seu tempo imediato. E é fácil, tão fácil, permitir que a palavra de Deus seja empurrada para a margem, algo que você fará quando tiver tempo, algo que atenderá quando tudo o mais estiver feito. Mas aqui está a verdade. Se você esperar até ter tempo, nunca terá. Porque o tempo não aparece magicamente. O tempo é criado, protegido, priorizado. Então, como fazer da palavra de Deus seu deleite em meio a uma vida ocupada? Comece reconhecendo que não é uma questão de adicionar mais ao seu já sobrecarregado horário. É uma questão de reorientar sua vida em torno do que realmente importa. É reconhecer que, sem nutrição espiritual, tudo o mais que você faz se torna mais difícil, mais cansativo, mais vazio. Imagine uma árvore que decide que está ocupada demais para manter suas raízes na água. Tem tantas outras coisas para cuidar, tantas folhas para sustentar, tantos galhos para manter, tanto fruto para produzir. Quanto tempo você acha que duraria se negligenciasse suas raízes? Não muito, porque sem essa conexão à fonte, tudo o mais eventualmente falha. As folhas murcham, os galhos enfraquecem, o fruto seca, tudo desmorona quando a conexão com a fonte é perdida. O mesmo é verdadeiro para nós. Podemos estar incrivelmente ocupadas, realizando muito segundo padrões externos, mantendo todas as aparências de sucesso. Mas se nossas raízes não estiverem profundas em Deus, se não estivermos nos nutrindo de Sua palavra, se perdemos essa conexão íntima com Ele, eventualmente tudo o mais começará a sofrer. Nossos relacionamentos ficarão tensos. Nosso trabalho parecerá sem sentido. Nossa paz desaparecerá. Nossa alegria secará. Não porque as atividades externas tenham mudado necessariamente, mas porque perdemos a conexão com a fonte que dá vida e significado a tudo. Então, a pergunta não é realmente se você pode se dar ao luxo de investir tempo na palavra de Deus e na oração. A pergunta é se você pode se dar ao luxo de não fazer isso, porque sem isso, tudo o mais eventualmente murchará. Mas com isso, com suas raízes profundas nele, tudo o mais prosperará de maneiras que você nunca imaginou ser possível. Meditar dia e noite não significa que você deixa de fazer todo o resto. Significa que você faz todo o resto a partir de um lugar de conexão com Deus. Significa que seu dia é pontuado por momentos em que você volta seu coração para Ele, lembra de sua verdade, se reorienta em torno de sua perspectiva. Significa que, mesmo enquanto realiza as tarefas mundanas do dia a dia, há uma conversa contínua em seu coração com Ele. Você pode estar lavando a louça e refletindo sobre um versículo que leu naquela manhã. Pode estar dirigindo e transformar esse tempo em um momento de comunhão com Deus. Pode estar esperando em uma fila e, em vez de se impacientar ou se distrair com seu telefone,
pode usar aquele momento para simplesmente estar presente com Deus, para lembrar de uma de suas promessas, para agradecê-lo por sua fidelidade. Esses pequenos momentos, acumulados ao longo do dia, se tornam uma vida de meditação dia e noite. E esses pequenos momentos mantêm suas raízes úmidas, sua conexão forte, seu coração alinhado com o dele. Não requer que você se afaste do mundo. Requer apenas que, enquanto estiver no mundo, enquanto faz tudo o que precisa fazer, mantenha seu coração conectado a ele. E há um efeito composto nisso. No começo pode parecer um pouco forçado, algo que você precisa se lembrar de fazer. Mas com o tempo, com prática, torna-se mais natural. Sua mente começa a se voltar para Deus mais automaticamente. Sua palavra vem à sua mente mais facilmente. Sua perspectiva influencia seus pensamentos de maneira mais natural. E você descobre que está vivendo a partir de um lugar de conexão constante, em vez de apenas visitas ocasionais. Esta é a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Entre ter informações sobre Ele e ter relacionamento com Ele. Entre visitar a fonte de vez em quando e viver junto a ela constantemente. E essa diferença se mostra em como navegamos a vida, em como respondemos aos desafios, em como tomamos decisões, em como tratamos as pessoas, em como lidamos com decepções, em como celebramos o sucesso, em tudo. Uma pessoa que conhece sobre Deus pode tentar fazer as coisas certas, com base no que sabe que deveria fazer. Mas uma pessoa que conhece a Deus, que vive em constante conexão com Ele, faz as coisas certas porque fluem naturalmente de quem ela é, de como Ele a transformou por dentro. A primeira é esforço e obrigação. A segunda é fruto natural de estar plantada no lugar certo. E esta é a vida a qual Deus está te convidando. Não uma vida de tentar mais forte para ser boa. Não uma vida de esforço constante para atingir um padrão impossível. Mas uma vida de estar plantada nele, nutrida por ele, transformada por ele, produzindo fruto que é simplesmente a expressão natural do que ele está fazendo em você. Isso não significa que não haverá esforço. As árvores precisam estender suas raízes, precisam crescer em direção à luz, precisam suportar tempestades. Há trabalho envolvido em crescer, mas é um trabalho diferente de tentar produzir fruto por conta própria. É o trabalho de manter sua conexão, de aprofundar suas raízes, de permanecer plantada no lugar certo. E quando você faz esse trabalho, o fruto vem naturalmente como resultado. Pense em todas as coisas com que você poderia estar se preocupando neste momento. Preocupações sobre sua família, ansiedade sobre seu futuro, estresse com seu trabalho, inquietação sobre sua saúde, incerteza sobre tantas coisas. E agora imagine levar todas essas coisas diante de Deus, não apenas uma vez, mas constantemente ao longo do dia. Imaginando transformar cada preocupação em oração, cada ansiedade em conversa com Ele, cada incerteza em uma oportunidade de confiar em sua sabedoria. Este é o tipo de meditação dia e noite do qual fala o Salmo. É viver em constante comunhão com Ele. É trazer tudo diante dele. É permitir que sua palavra fale a cada situação. É confiar que Ele está envolvido em cada detalhe de sua vida, não apenas nas grandes coisas, mas também nas pequenas. E quando você vive assim, algo muda. O peso que você vinha carregando começa a se sentir mais leve. Não porque as circunstâncias tenham mudado necessariamente, mas porque você não as está carregando sozinha. A ansiedade que roubava seu sono começa a perder seu controle. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque encontrou paz naquele que tem todas as respostas. O medo que te paralisava começa a recuar. Não porque o perigo tenha desaparecido, mas porque você lembrou que o Senhor conhece o seu caminho e nunca te deixará nem abandonará. Esta noite, enquanto você se prepara para descansar, quero que faça algo. Quero que reserve um momento para avaliar honestamente
Onde estão suas raízes? O que está realmente nutrindo sua alma? De onde você está tirando sua vida, sua força, sua perspectiva? É das correntes de água da presença de Deus e de sua palavra? Ou você tem tentado tirar vida de fontes que não podem satisfazer, fontes que secam, fontes que a deixam sedenta? Não importa quanto você beba, talvez você tenha se nutrido da aprovação dos outros, precisando constantemente de validação externa para se sentir bem consigo mesma. Talvez tenha buscado sua identidade em suas conquistas, sentindo que vale algo apenas quando produz ou tem sucesso. Talvez tenha tentado preencher o vazio em sua alma com coisas, com atividades, com distrações, com qualquer coisa que acalmasse a inquietação, mas nunca realmente a satisfizesse. Essas fontes não podem sustentar uma árvore. Podem fornecer um pouco de umidade temporária, mas não são suficientes para raízes profundas. Não podem sustentar você durante as secas. Não podem mantê-la verde quando o calor é intenso. Não podem produzir o fruto duradouro que sua alma deseja produzir. Se você descobrir que suas raízes estavam nos lugares errados, não se desespere. A beleza de ser uma árvore é que suas raízes podem crescer em novas direções, podem se estender mais profundamente, podem buscar água em lugares onde antes não alcançavam. Você pode reorientar sua vida, pode reposicionar suas raízes, pode começar de novo a se nutrir da fonte que realmente satisfaz. E quando você faz isso, quando decide plantar sua vida junto às correntes de água da presença de Deus, quando faz da sua palavra seu deleite e medita nela dia e noite, algo começa a mudar. Não tudo de uma vez, não necessariamente de maneira dramática, mas lenta e constantemente, como uma árvore que cresce. Suas raízes se aprofundam, seu tronco se fortalece, suas folhas se tornam mais verdes, e o fruto, aquele fruto belo e duradouro que sua alma foi criada para produzir, começa a se formar. Não permita que o inimigo roube essa verdade de você. Não permita que a dúvida sussurre que é tarde demais para você, que você esteve seca por tempo demais, que o dano é irreparável. Essas são mentiras. Enquanto você tiver fôlego, enquanto Deus lhe der dias, há esperança, há possibilidade de novo crescimento, há oportunidade para novas raízes, há potencial para fruto que você nunca viu antes. Deus é o jardineiro mestre. Ele sabe como tomar o que parece seco e morto e trazer nova vida. Ele sabe como nutrir raízes que se tornaram superficiais de volta à profundidade. Ele sabe como restaurar a vitalidade a uma árvore que tem lutado. Tudo o que é necessário é que você se posicione onde ele possa fazer seu trabalho. Que plante sua vida junto às suas correntes de água, que se nutra de sua palavra, que permita que ele seja sua fonte. E enquanto você descansa esta noite, enquanto permite que a paz deste momento a preencha, faça esta oração silenciosa em seu coração. Senhor, plante-me junto às tuas correntes de água, aprofunde minhas raízes em ti. Dá-me fome por tua palavra, que se torne meu verdadeiro deleite. Ensina-me a meditar em tua verdade dia e noite. Faz-me frutífera nas maneiras que realmente importam e ajuda-me a confiar no teu tempo, sabendo que tu trarás o fruto na sua estação. Que minha vida seja como essa árvore, estável, verde, frutífera, porque estou plantada em ti. Não são necessárias palavras mais elaboradas do que essas. Deus ouve o clamor do seu coração. Ele conhece seus desejos mais profundos. Ele vê seu anseio de viver uma vida que importa, uma vida enraizada nele, uma vida que produz fruto que permanece, e ele responde a esse desejo, não porque você seja perfeita, mas simplesmente porque você escolheu vir a ele, plantar sua vida junto à sua presença, fazer da sua palavra o seu lar. Amanhã, quando você acordar, terá a oportunidade de começar a viver isso de maneira prática. Antes de pegar o telefone, antes de iniciar sua lista de tarefas,
reserve alguns momentos para nutrir suas raízes. Leia um trecho das Escrituras, não para cumprir uma tarefa, mas para ouvir a voz de Deus. Encontre um versículo que fale ao seu coração e leve-o consigo ao longo do dia. Medite nele, reflita sobre ele, permita que ele molde como você vê tudo o que enfrenta. E ao longo do dia, nesses pequenos momentos entre atividades, volte a esse versículo, volte a essa verdade, volte seu coração para Deus. Mantenha suas raízes úmidas com esses pequenos goles regulares de sua presença. E ao final do dia, antes de dormir, agradeça-lhe por como ele a sustentou, como a nutriu, como esteve com você em cada momento. Essa prática simples, repetida dia após dia, a transformará. Não porque seja uma fórmula mágica, mas porque é a maneira de manter sua vida conectada à fonte. É como suas raízes permanecem nas correntes de água. É como você vive meditando dia e noite. E quando você vive assim, a promessa do Salmo 1 se torna sua realidade vivida. Sua folha não cai. Seu fruto vem no tempo certo. E tudo o que você faz prospera porque está enraizada nele. Que você durma esta noite com esta imagem em seu coração. Você, como uma árvore bela, forte e vital, plantada exatamente onde Deus deseja, junto a correntes de água que nunca secam, suas raízes profundas e seguras, suas folhas verdes e cheias de vida, seu fruto amadurecendo lentamente, sua presença uma bênção para todos que passam por perto. Esta é a sua identidade. Este é o seu chamado. Esta é a vida que Deus preparou para você. Uma vida não de esforço sem fruto, mas de frutificação natural, que vem de estar plantada no lugar certo, conectada à fonte correta, nutrida pela verdade que nunca muda. Descanse nisso, confie nisso, e acorde amanhã pronta para viver como a árvore que você foi criada para ser, firmemente plantada, profundamente enraizada, constantemente nutrida, lindamente frutífera, tudo porque o Senhor conhece o seu caminho e a plantou exatamente onde você precisa estar para florescer. Amém.